Preparem-se, vai começar Old Gamers Podcast. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo episódio. Eu sou o Cláudio. Eu sou o Diego. Eu sou o Paulo. É isso aí, galera. Muito tranquilo. Eu espero que vocês estejam todos muito bem. E é isso aí. É maravilhoso estar aqui para o nosso segundo episódio. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não tem palavras. Número 2 já é muito importante. Cara, fiquei muito empolgado com o nosso primeiro episódio. No começo fiquei um pouco apreensivo, meio com medo, um pouco até tímido. Mas é isso, estou a todo vapor, estou a ponto de bala aí para o nosso segundo episódio aí. Opa, também estamos aí para o que der e vier. Fiquei muito contente porque mostrei o nosso primeiro episódio para um amigo e ele veio perguntando quando que seria o segundo, então isso já me deu um up para fazer o próximo e vamos lá, vamos conquistar mais gente. Beleza. E antes da gente começar o nosso tema de hoje, que para quem não sabe, qual é o nosso tema? Os 10 melhores jogos de todos os tempos. É os 10 melhores jogos dos Pro Games? É os 10 melhores jogos da imprensa? Talvez. Não, são os 10 melhores jogos aqui, apontados por nós, meros mortais. E é isso que é o mais interessante de tudo isso. Beleza? Mas dá uma atenção aí, galera, porque esses nossos 10 mais pode ser os 10 melhores jogos para você. Ou não, pode ser que não tenha nada a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Ou até pode ser um jogo que você vai sentir vontade de conhecer e experimentar, entendeu? Então, fica uma dica. Lembrando que você aqui está sendo tratado... aliás, os jogos estão sendo analisados por dinossauros. Então, nem todo joguinho que a gente vai falar aqui é jogo da atual geração. Pode ser da primeira, pode ser da... Não sei. Com certeza. Mas antes disso, quero prestar uma homenagem aqui. Nosso grande amigo Tony Stark. A partir de hoje, eu preparei um quadro e não podia faltar. Pensamentos do Homem de Ferro. E o primeiro pensamento de hoje. Às vezes, é preciso aprender a correr antes de começar a andar. Tony Stark. Caraca, palmas para ele. É isso aí. É o Tony. Beleza, e vamos lá então. Nosso primeiro tema de hoje, como todo mundo sabe, nosso podcast é dividido em 3 quadros. No primeiro quadro, o tema principal, os 10 melhores games de todos os tempos. No segundo quadro, vamos falar sobre o banimento de alguns aplicativos aí feito pelo Trump nos Estados Unidos. Como isso está repercutindo nos Estados Unidos, aqui no Brasil, o que nós achamos a respeito de tudo isso. E no terceiro quadro, as notícias da semana, apontadas por nós, aquilo que a gente acha que é mais interessante. Beleza? Então vamos lá. E para a gente aí eleger os 10 melhores games, como que vai ser feito isso? Cada um de nós vai citar 3 jogos que marcaram a nossa história. Beleza? Sim, ok. Sim. Round 1. Eu tô tranquilo. Vamos lá, então. Vamos lá. O primeiro jogo que marcou, assim, o meu início, minha jogatina mesmo, assim, foi lá do Play 1. Silent Hill. E por que me marcou? Além de ser um jogo excelente, me marcou porque foi uma época que, para você salvar um jogo, necessitava ter um memory card. Eu não tinha memory card. O que eu e meus amigos fazia? Quase queimava o videogame mantendo ele ligado o tempo todo até zerar o jogo, entendeu? Os nossos pais agradecem. A conta de luz quase não vem nada. Mas é um excelente jogo, gente. É um jogo baseado em sobrevivência e terror, onde você
tá viajando de férias com a sua filhinha, você sofre um acidente e apaga. E de repente acorda e cadê sua filha? Sua filha desapareceu, só existe uma densa neblina na sua frente e dá-lhe procurar a filha e enfrentar seres horripilantes. Gente, esse foi um jogo de gelar a alma mesmo no começo, viu? Deus me Muito livre. bom. Eu não tive coragem de jogar. Eu também não. Eu tive paciência para jogar. Um outro pouco mais recente foi Gears of Wars. Eu sempre gostei de jogo de tiro, amei. Medalha de honra para mim foi assim, vamos dizer assim, um pai dos jogos de tiro. Só que Gears of Wars, que foi lançado para 360, foi uma mudança de como enxergar um jogo de tiro. Aquela mudança de câmera, quando você apertava o botão pro personagem correr, que ela ficava mais próxima do personagem assim, nossa senhora, era estilo cena de filme mesmo, era muito bom. E era um jogo muito mais cooperativo, entendeu? Então, tipo assim, tinha fase assim que você até poderia passar ela sozinho, mas se você tivesse um parceiro ali para ajudar, era muito mais divertido e muito mais fácil de passar as fases, entendeu? Então foi um jogo assim que mudou totalmente a minha visão para um jogo de tiro assim, muito bom mesmo. Gears of Wars, do jogo do console Xbox 360. Excelente. Cara, mesmo sendo um sonista nato, Gears of War foi um dos jogos mais bonitos que eu já vi. Um dos mais bonitos. Graficamente, e um dos mais divertidos. Só queria falar isso. E pra fechar a minha trinca, o meu trio, um que foge um pouquinho dos dois consoles que a gente aborda mais assim, mas da Nintendo, é o Zelda Breath of the Wild. Nossa, gente, pra quem curte um jogo de RPG, esse Zelda é excelente, muito bom mesmo. A história, o estilo de jogo é muito bom. Tem muita gente, eu mesmo era muito preocupado com gráficos excelentes, realista, e Zelda está aí para provar que gráfico não é tudo. Ter uma boa jogatina, uma boa história, mata a charada, hein? Muito bom. Beleza. São realmente títulos que não tem como dizer. Quem gosta, quem não gosta, mas tem que tirar o chapéu para esses 3 títulos aí. Diego, e os seus? Cara, não sou tão moderno quanto o Paulo Vitor. Brincadeira, tem alguns jogos que é da atual geração, um da 2 gerações para trás, e um que eu nem sei dizer qual geração que é. Esse foi o primeiro jogo que hoje, quando foi apresentado esse tema, eu lembrei dele com muito carinho, porque foi um dos primeiros jogos que eu consegui, quando eu estava jogando, estava reunido todo mundo, que era o Alex Kidd e Miracle World. Esse jogo é um jogo excelente, do Master System, cara. Cara, é um jogo que, assim, o gráfico dele, pra época, eu não imaginava que teria gráficos melhores que aquele. A jogatina era excelente, simples demais, mas extremamente excelente. E assim, e até hoje, cara, quando eu fecho os olhos, vem tantos sentimentos, sabe? Sentimentos bons, de galera. Era assim, era onde reunia eu e meus primos, e a gente um torcia pelo outro para passar aquele determinado chefe. Tinha um cara que ele sabia tudo. Foi a primeira vez que eu vi sobre pedra, papel e tesoura. E pasme, tinha um cara que ele já tinha decorado essa coisa do Jockey Foot do negócio. Era o primeiro hack que eu vi na minha vida foi nesse jogo. Excelente. Esse jogo aí, ele foi escolhido exclusivamente pela nostalgia. O segundo jogo da minha lista é um jogo do PlayStation 2. Se eu não me engano, esse é um jogo da Sega e foi lançado pro Master System 3. Master System 2,
Pra quem não sabe, ele foi relançado para o Nintendo Switch. Eu baixei esse jogo e jogo ele, cara. Nossa, é muita nostalgia. É muita nostalgia mesmo, cara. Muito bom. É um jogo que me traz muitos bons sentimentos. Mas ele foi remasterizado, reestruturado, como é que tá? Não, essa versão que foi lançada agora pro Switch é exatamente o mesmo jogo. O mesmo jogo, com as mesmas fases, o mesmo tipo de música, tudo igualzinho assim. Ele só foi portado mesmo pro Nintendo Switch. Ah, entendi. Mas já saiu notícia que ele vai ser refeito para ser lançado. Ah, por isso que eu perguntei. Eu li alguma coisa a respeito disso, de ser feito uma releitura do Alex Kidd. Mas legal, só de saber Isso. que é possível Deus nos jogar. ajude. Deus Realmente nos ajude, vai ser realmente vai ser uma releitura, porque eu andei dando uma sapeada aí nos sites aí. Ele vai vir com fases novos chefes, entendeu? E é uma roupagem totalmente diferente, sim, na questão da arte, entendeu? Ele não vai ser aquele negócio, como eu disse lá no começo, realista e tudo, mas é uma arte totalmente diferente. Quem buscar aí na internet vai ver assim que tá muito lindo o gráfico, tá muito lindo a arte mesmo que foi feita para esse novo. Tá legal. Deus nos ajude. Deus ajude nossos bolsos. Segundo jogo que eu escolhi eu joguei no PlayStation 2, que é o Guitar Hero 2. Cara, o porquê que eu escolhi esse jogo? Nós jogávamos no controle, no nível hard, que eu achava que era fantástico. Não tinha emoção maior que você solar Sweet Child Mine no controle do Play 2, era a coisa mais louca da vida. E isso me marcou muito, porque é quando iam meus amigos na minha casa, a gente varava as noites jogando esse jogo. Varava. Final de semana começava, às vezes, de verdade, na segunda-feira de manhã tinha nego em casa indo dormindo. Era Guitar Hero o tempo todo, tá ligado? E Guitar Hero, pelo que experiência, assim, pelo que eu vi, assim, foi uma coisa que conseguiu trazer novos jogadores para os consoles, que tinha gente que não era muito ligada a jogo, mas, vamos dizer assim, era amante da música. Então, quando veio o Guitar Hero, nossa, nas festinhas mesmo que eu costumo frequentar na casa do meu cunhado, essas coisas assim, o pessoal colocava lá Guitar Hero e tinha gente que nunca tinha jogado videogame na vida e ia lá. E gostava porque era uma música que curtia, que tava rolando, e ia lá tentando fazer ali os comandos, né? Sim. Então, eu acho que foi um jogo, assim, excelente mesmo. Conseguiu manter gente que gosta de games, de jogos assim, para jogar, e trouxe gente nova pro esquema. E assim, o meu terceiro jogo, ele foi lançado a princípio do PlayStation 1 e ele vem acompanhando todas as gerações, que é o GTA. Cara, ele entrou na minha lista porque é um jogo onde eu posso ser quem eu quiser e o que eu quiser. Eu posso ser um bom moço, eu posso ser um bad guy, eu posso entrar simplesmente para destruir tudo. Ele é excelente para extravasar o estresse do dia, entende? E assim, eu gostei muito, eu cito ele também, por conta da mudança que teve. Vamos falar agora um pouco do GTA V. Cara, é um jogo extremamente completo. Por que eu digo completo? Porque ele foi lançado para o Play 3 e Xbox 360 e depois foi feito um remaster quando foi lançado o PlayStation 4 e o One. E até hoje, cara, sai atualizações gratuitas de novas fases, novas missões, novos golpes, entende? Eu acredito que esse é o caminho. Isso é respeitar o consumidor, isso é respeitar o usuário gamer, entende? Não é a gente lançar, porque eu lembro também que antigamente a gente ia jogar, por exemplo, vamos pegar lá Dragon Ball do Play 1. Conforme a gente ia zerando e atingindo pontuações, a gente liberava novos personagens, liberávamos roupas, liberávamos itens. Hoje não. Hoje vem com aquele número de personagens X. Se você quiser mais, tem que comprar.
Entende? E isso aí eu acho que a Rockstar, ela respeita muito o usuário. Por quê? Porque ela vem lançando, o GTA pro PlayStation 4 foi lançado em 2014. E já são 6 anos e ela vem lançando. E esse final de semana, lançou mais uma atualização. Mais uma missão nova, mais um golpe novo. Entende? Isso é muito louco, isso é fantástico. Infelizmente é a realidade, né? Porque hoje em dia pode-se dizer que você compra um jogo incompleto. Que daí, com o tempo, você vai comprando o restante, entendeu? Exatamente. E você, Sr. Cláudio? Então, eu acho que não tem discussão quanto à evolução do GTA. Ele é um jogo hoje que, além da evolução, ele tem inúmeras novidades. Por exemplo, um jogo com 3 personagens e você poder jogar com os 3 personagens no modo história. Isso foram coisas que foi uma novidade. Nenhuma empresa até então tinha pensado nessa ideia. Então, só por isso a gente tem que dar um crédito enorme. A única coisa que, assim, eu tinha um pouquinho de preconceito com o GTA, porque o primeiro GTA, a câmera era de cima, né? Então eu tinha um pouco do preconceito, porque tipo, tinha o trailer e tal, daí quando você ia pro jogo, era aquele negócio. Então eu não joguei o primeiro GTA, por essa questão, porque na época também tinha um concorrente, que era o Driver. Yeah. Verdade. Né? Então o Driver... E o Driver, o pessoal... nossa, daí você viu o Driver na visão de terceira pessoa, do carro dirigindo as missões. Aí quando veio o GTA, não, GTA é a nova sensação. Quando eu fui ver, eu falei, não, mas o Driver é muito melhor que não ter essa câmera. Mas até então eu não tinha entendido toda a história e a essência. E depois ele veio com os outros lançamentos, né? O 2, o 3, e aí acabou. Tanto é que, né, Driver não existe mais e o GTA tá aí até hoje, né? Realmente. Não, e é um jogo excelente para quem gosta de correr atrás de easter eggs. O meu sobrinho uma vez mesmo mostrou para mim que tem eu não sei exatamente em que parte do mapa que tem um lago congelado, que você vai olhar assim no gelo assim, tem um alien congelado dentro do lago. Entendeu? Então, para quem gosta de fuçar, explorar realmente, é um jogo excelente. Excelente. Realmente. E graficamente falando, é sensacional. De tirar o chapéu. Sensacional. E você, Cláudio? Quais são, na sua opinião, o seu top 3? Bom, os jogos, né? O Diego deu uma... Para começar, o Diego já quebrou minhas pernas, que roubou o Alex Kidd. Cara, Alex Kidd não tem jeito. Só para dar uma pincelada. Meu primeiro videogame meu mesmo, Alex Kidd. Fiz de ponta a ponta o jogo. Realmente é um jogo, as trilhas, sabe? Os vilões do jogo. É um jogo excepcional. Eu tinha escolhido ele, mas como cada um tem que escolher 3, e é importante que eles não tenham coincidência, o que vai acontecer? Eu vou ficar com a segunda opção, que é Tomb Raider. Tomb Raider. Nossa Senhora. Tomb Raider. Eu era apaixonado pela Lara. Jogo também maravilhoso. Eu jogava no PlayStation 1. E assim... É jogo, mulher. Eu era apaixonado... Pessoal, desculpe, mas eu vou ter que falar. Na hora que eu disse que eu era apaixonado pela Lara, a minha esposa invadiu o quarto e ficou, quem é Lara? Eu quase apanhei, gente. Desculpa. Lara Croft, pelo jeito, tá quase destruindo casamentos até hoje.
Ai, meu Deus do céu. Mas é um jogo excepcional e, cara, as missões, as fases, as dificuldades que tinha no jogo, para ser sincero, eu sei que tem muito gamer que vai me criticar agora, mas eu não teve jeito. Eu queria fazer tudo certinho, pegar todos os itens e revistinha para passar fase por fase. Mas mesmo assim, Claudinho, mesmo assim, isso mostra uma outra realidade que a molecada de hoje não tem. Hoje em dia, lançou o jogo hoje, amanhã você consegue achar tudo já na internet. Naquela época, você tinha que ter a sorte de alguém fazer um detonado por uma revista e você poder comprar. Exatamente. Mas assim, eu quero rapidinho. O Claudio tá falando que fazia tudo certinho. Mentira. Ele fazia muitos códigos aí de todas as armas, tá aí dando de bom moço aí. Desculpa, pensem nisso aí. Então, assim, é uma outra realidade para mim, Tomb Raider, né? Eu coloquei ele no lugar, na verdade, do Alex Kidd, mas aí não foi o primeiro game que eu joguei, mas tem aí toda a vivência com o jogo, e foi um jogo também que eu fiz do início ao fim, e eu procurei pelo menos assim pontuar os jogos que eu completei, porque tem muito jogo que eu não joguei completamente por vários motivos. Então, acho que Tomb Raider tem um lugar especial na minha vida. O segundo jogo também tem uma história muito interessante, que eu aluguei esse jogo na locadora perto da minha casa, que chama Little Nemo The Dream Masters. Jogo do Nintendo, Super NES. É o jogo do menininho que ele deita para dormir e começa a sonhar. A cama dele sai voando pela janela e aí começa a história. E ele viaja para um mundo de fantasia para chegar no determinado, para descobrir o que aconteceu. Não lembro muito bem da história, porque a história era em inglês, né, naquela época. E por que eu não cheguei nem a zerar esse jogo? Mas eu fiquei apaixonado porque chegava num determinado lugar, ele tinha que cavar um buraco para passar um determinado obstáculo. Como é que era feito isso? Você via sair debaixo da terra um castor. Ele jogava bala na boca do castor, o castor começava a mastigar, aí quando o castor fazia uma bolha, ele pulava e ele vestia o castor no corpo. Ficava só a carinha dele aparecendo na boca do castor. E aí ele ia lá e cavava o buraco e passava o obstáculo. E daí era castor, sapo, tinha vários personagens. Mas aí, por que além desse jogo ser um jogo muito interessante, o que me marcou é que, assim, eu não tinha videogame. Aí meu tio deu uma bicicleta para mim e apareceu um moleque lá, um vizinho, que gostou pra caramba da bicicleta. Não, eu quero essa bicicleta, tal, não, tal. Eu falei, não, vamos trocar com o videogame, eu tenho um videogame, vamos trocar. Troquei, daí aluguei o jogo, joguei. Passou 2 dias, o menino voltou chorando na porta de casa. Meu pai mandou destrocar, porque ele falou que eu não pedi autorização para ele. Eu devolvi o videogame com uma dor no coração. E não consegui terminar o jogo, mas esse jogo ficou marcado. Depois eu tentei achar, acabei não achando, mas aí a hora que a gente pensou nesse tema para o podcast, eu falei, não pode faltar. Little Nemo, The Dreams Master. Acabei de fazer uma busca rápida aqui no Google, achei imagens dele, realmente bem interessante, hein? Gostei. Legal, depois baixa um emulador aí para jogar, que E justamente achei a cena, do castorzinho aqui, hein? Não, mas esse jogo é excepcional. E o terceiro jogo, não menos importante, esse aí sim tem a ver com minha iniciação no mundo dos games. Quem lembra de Atari? Opa, Atari, lembro. Eu quando tive meu Atari, estava saindo, acho que o Super Nintendo. Ou seja, durante um bom tempo eu sempre peguei a rabeira dos videogames. Aí eu peguei um Atari velho, mas
o que mais me empolgou no Atari, e aí a gente vai lembrar de Action Vision, Decathlon. No! Excelente jogo. Decathlon. Excelente jogo. O dedinho lá no controle. Quebra-dedo. Quebra-controle. Fazer as provas lá, corrida 100 metros rasos na alavanquinha ali, balançando. Terrível. Arremesso de dardo, de disco. Melhores provas, as provas mais conhecidas da Olimpíada, num jogo, e esse muito empolgante de disputar. Você podia colocar, acho que até 8 participantes, se eu não me engano, porque jogava um de cada vez, né? Porque ali era quem fazia a melhor pontuação. E acho que foi também um dos primeiros multiplataformas, não, mas multiplayers, né? Porque ele tinha até 8 usuários que podiam jogar. Então, assim, é um jogo que eu não posso deixar de lado. Sem contar que também, né, se a gente for falar de Atari, tem River Raid, Enduro, jogos que, assim, tenho certeza que o pessoal da velha guarda aí, os old, são jogos aí que só que eu gostei. Eu resolvi aqui colocar em evidência o Decathlon por causa disso. Família, todo mundo ali na sala, cada um esperando a vez do outro e tentando fazer melhor que o outro. Então, foi por isso que eu destaquei esse jogo. Você colocou o Decathlon aí, e eu lembrei também que jogava-se muito no Master System, os jogos de verão. Ah, nossa! Nossa muito senhora! Doido! Era muito doido também, cara. Esse também é outro clássico. Era muito legal. Realmente. Excelente. Bom, agora que nós temos aqui a definição dos 9 jogos. Você fala, mas só tem 9. Sim, só tem 9. Por quê? Primeiro nós vamos agora enumerar cada jogo, né? Vamos colocar numa ordem. E o último jogo, ou o primeiro jogo, o jogo número 1, nós vamos definir agora. Eu, na verdade, não pensei em nenhum jogo, mas aí a gente vai chegar num veredito aqui para escolher o top dos tops, o number 1. Tá? Mas antes disso, antes da gente eleger o number 1, vamos lá. Agora o que a gente precisa fazer? Nós temos aqui 9 jogos e a gente precisa colocá-los em ordem. Na opinião de vocês, quem é o 10º colocado? Por favor, poderia lembrar de novo os jogos de vocês? Então, os jogos Ai, meu Deus do céu. Do Paulo foi Silent Hill, Gears of Wars, Zelda of o quê? Breath of the Wild. Breath of the Wild. E o meu Tomb Raider, Little Nemo e Decathlon. Ok. Tomb Raider, Little e Decathlon. Ok. Beleza. Então. Caraca, velho. Caraca. É difícil. É muito difícil. Porque todos eles foram jogos que marcaram. E ainda assim, com exceção do Little, porque foi um jogo que eu não acompanhei, todos os restantes eu joguei. Todos. E foi todo mundo junto. E a gente jogou tudo junto. Entende? Joguei tudo junto com os meus filmes. Daí é difícil pra mim. Sei lá. Vai, Paulo Vitor. Sua opinião. Olha, não sei se eu vou conseguir realmente numerar, mas, por exemplo, que vocês dois, assim, deram aquela luzinha, assim, na minha memória, assim, foi o Alex Kidd. Tanto é que, como eu disse pra vocês, eu baixei de novo no meu Nintendo Switch e tô jogando ele, então eu acho que ele pode... Ah, não, ele teria que, eu acho que até ser um pouquinho acima, um nono, assim, um 8º, entendeu? Vai, ó,
10º lugar, então. Vamos colocar aí. Silent Hill. Todo mundo concorda? Eu Sim. tava pensando, deixa eu pôr meu ponto de vista, quem sabe. Eu tava pensando em colocar o Guitar Hero. Por quê? É um Por quê? jogo específico para uma determinada jogabilidade. Não é todo mundo que jogava no controle. Eu mesmo nunca me interessei por causa de achava muito caro ter a guitarra, comprar a guitarra e nunca pensei assim, vou jogar no controle. Então, apesar de ser um clássico, porque não surgiu nada parecido nesse tipo, depois de Guitar Hero, imagina, um jogo foi lançado um acessório quase que exclusivo para ele e, cara, arrastou multidões, mas diante de todo esse glamour aqui desses jogos que a gente tem, de tudo isso, eu acho que ele poderia muito bem ficar na 10ª colocação. Não sei. Concordo. Tudo bem. Pode ser? Ok. Então, Pode ser, sim. nosso 10º colocado, Guitar Hero 2. Ok. Agora o 9º. Cara, assim, eu vou colocar ele porque é um jogo que eu nunca tinha ouvido falar, que é o Little. Que é o Little, esse do sonho aí, do menino que sonha. Até mesmo porque hoje em dia você quer sonhar, você toma um negocinho e você sonha. Brincadeira. Brincadeira. Não, é porque assim, eu nunca ouvi falar, entende? Estou dizendo por mim, porque é um jogo que eu nunca vi ninguém comentar, nada. Primeira vez que eu ouço falar desse jogo foi hoje, entende? Não, vocês. Tranquilo. Qual é a sua opinião, Paulo? Não, eu vou tomar esse mesmo partido porque é a primeira vez que eu ouço falar dele. Apesar de ter conseguido achar aqui no Google aqui, na busca aqui, imagens assim, e por coincidência achei até a mesma imagem que o Cláudio descreveu pra gente, né? Então, eu não conheço realmente o jogo assim. Então, acho que pode ser o 9º mesmo. Beleza, então vamos bater o martelo, que realmente é isso que vocês... Porque nem eu mesmo eu não joguei todas as fases para falar que o jogo é excelente. Porque assim, eu consegui passar a primeira e segunda fase e logo depois disso eu tive que desfazer a troca. Então, eu acho que dentro aqui das nossas... Porque a escolha nossa, né? Então, eu acho que encaixa muito bem na 9ª colocação. E o 8º? Fala aí, Paulo, o que você acha? O 8º, na minha opinião, pode ser o Silent Hill mesmo. É bem assustador, mano. Isso aí, Deus me livre. Eu acho que pode ser o Silent Hill, porque é um jogo muito bom, sim, tudo. Com certeza vai ter gente que vai querer matar eu, assim, mas é muito, assim, vamos dizer assim, paralelo ali com Resident, sabe? Aquele negócio meio assim, igual, só que diferente. Mais ou menos. Isso. Sabe qual jogo que eu achei que você fosse colocar? Parasite Eve. Oi. Joguei também, joguei. Muito, era bom também. Chegava muito. Na verdade, eu fiquei entre o Silent Hill, Parasite e Dino Crisis. Não sei se você conhece. Eu fiquei entre esses três. Nossa, cara. Eu também concordo então. com o Paulo. Vamos bater então o martelo no 8º lugar, o Silent Hill, porque realmente tem essa questão de... E também para deixar ele um pouquinho embaixo aqui de propósito, meio de castigo, a gente ouviu essa semana, não sei se vocês tiveram acesso, a notícias que ele ia ser feito um remake ou uma releitura do Silent Hill e foi cancelado. De novo. E a desculpa diz que era falta de dinheiro, mas existem rumores que não, né? Como até uma puniçãozinha para ele, vamos colocar ele aqui na 8ª posição, Silent Hill. Ok. 7º colocado. 10. 9. 8. Tá ficando difícil. Cara. Cara, eu acredito assim, eu acho que nós poderíamos colocar o GTA.
como sétimo colocado. GTA? Sim, apesar de ser um jogo que arrasta multidões, é um jogo muito legal, muito divertido, tudo, é que a nossa lista, daqui para frente, do 9º para cima, ela fica muito difícil. Fica muito estreita. Entende? Aqui a gente não está escolhendo qual é o pior agora. A gente está deixando para escolher os melhores, entende? Eu acredito, esse é o meu ponto de vista com relação a isso. O que vocês acham? Não, realmente, concordo. Aqui agora a gente não tá vendo assim, nem pior nem melhor. É só aquele nuance, né? Aquele detalhezinho, aquela coisinha assim, um que a mais que um pode ter, assim, entendeu? Então, concordo. E você, Claudio? Não, firmeza. Concordo também. Né? E outra, a gente não pode, quando fala de GTA, a gente não pode pensar no GTA V. Eu acho que o GTA foi um passo para chegar hoje num dos melhores jogos que a gente tem aí, e não só por ser o melhor jogo, mas hoje ele detém um status de jogo que já faz o quê? 5 anos do lançamento? 5 não. Fazem... Já do primeiro... Não, do último ou do primeiro? Do último. Do GTA V. Do último, 2013. Final de 2013. 2013, então. Já fazem 7 anos, estamos pro 8º ano. Anos. E o jogo ainda é um jogo atual. E você manter um jogo por 8 anos aí, né? Mesmo que o sistema tenha mudado, de atualizações, tudo bem. Mas é uma ideia que não é todo jogo que trabalha dessa forma. Não é toda empresa que tem esse ideal, essa meta. Então, só que beleza. Esquecemos o 5, a gente está falando do jogo que o Diego fez parte da infância dele, então a gente tem que falar, tá falando do primeiro. Então eu acho que por esse motivo a 7ª colocação tá de bom tamanho para o GTA. Beleza? 6ª colocado. Eu não sei. Cara, é difícil demais, tô doido. Daqui pra frente é muito difícil. Eu acho que em 6º colocado a gente pode colocar o Decathlon. Decathlon. Sim. Acho que pode ser sim. Caraca, achei um jogo tão... Caraca! Porque é lógico que quando a gente vai... por exemplo, é a mesma coisa. Hoje a gente não pode comparar Pelé com Neymar, com ninguém. Pelé é um ser de outro mundo, né? Sim. Ele viveu em outra época, então eu acho que o Decathlon é a mesma coisa. A gente não pode colocar ele na mesma lista que outros jogos, como o próprio GTA, o Tomb Raider. Porém, a gente não pode também deixar de lado que, já que nós estamos fazendo uma lista, que ele é um jogo de muita audácia para a época, mas é um jogo simples, né? É um jogo que tem ali 8 bits, um controle que tinha apenas um botão. Então a gente precisa pesar esse lado também. Não sei se todos vão concordar comigo, mas por isso colocar ele nesse patamar, na 6ª colocação. Sim, 6ª posição, concordo. Também. Foi bem na sua explanação. O 5º colocado. Quinto. Cara, Titanfall. Quê? Por quê? Titanfall, né? Você não falou Titanfall? Eu não. Não, eu também não. Quais são os seus jogos? Não, eu falei Gears of War. Nossa, eu coloquei Titanfall. É bom também, é um jogo bom também. Só que, até vou aproveitar isso que você falou, Dieguito. Eu pensei em colocar eles no lugar do Gears, eu não coloquei porque eu acho que eles pecaram muito na continuidade do jogo. Se você pegou o Titanfall no lançamento, era uma coisa de outro mundo. Você tá lá, primeira pessoa, jogando com outro player. Você poder chamar um gigante, que é um robô, que você pode ou entrar nele para jogar, ou deixar ele como
um Suporte. guarda, entendeu? Dar suporte. Era uma ideia excelente, só que eles não souberam dar continuidade no jogo. Passou-se 6 meses, 7 meses, e não tinha atualização de mapa, não tinha nada, entendeu? Então a empresa deixou o jogo morrer. E tinha um potencial excelente para continuar, ter uma vida longa, entendeu? Então, por isso, eu tinha pensado em colocar ele, mas por isso eu não coloquei. E daí, no lugar, eu coloquei o Gears of Wars. Certo. Então, eu acho que o Gears Qual a Sim. sua justificativa? é um excelente jogo. Cara, é um dos gráficos mais bonitos, uma das jogabilidades mais melhor elaboradas que eu já vi, mas foi como eu falei abaixo. O funil está estreitando e é pelo simples motivo que, assim, todos os jogos que a gente está analisando, que todos, com exceção desse, eu acho, são multiplataformas. E ele, por ser para um público muito restrito, que é o público do Xbox, entende? É restrito, não tem jeito. Sim. Daí ele tá nessa posição, somente por isso. Entende? Que ele é restrito, Sim. é um jogo restrito, infelizmente. O que vocês acham? Não, concordo com você. Realmente tem esse lado mesmo, assim, Concordo. de ser um exclusivo, né? E apesar de ser um jogo de qualidade e tudo mais, sim, isso acaba limitando um pouquinho o acesso, né? Cláudios? Não, tranquilo, acho que é isso mesmo. Concordo plenamente nessa colocação. É um jogo exclusivo e então precisa também ter a sua limitação nesse sentido. Mas é um jogo excelente e a nossa lista está ficando curta. O segundo, terceiro e quarto, só lembrando vocês que a gente tem Zelda, Alex Kidd e Tomb Raider. São os 3 jogos que ficou aí pra gente decidir segundo, terceiro e quarto. Paixão, né? Então, na minha opinião, já pegando esse gancho do que a gente falou, eu acho que o próximo poderia ser o Zelda. Porque apesar de ser um excelente jogo, é um jogo extremamente exclusivo. Só quem tem um Nintendo que vai poder experimentar. Entendeu? Então é um jogo extremamente exclusivo. Tem a sua qualidade que é excelente, enorme. Mas por ser um jogo muito exclusivo, eu acho que terceiro lugar tá bom para ele. Quarto, desculpe. Quarto lugar. Isso, bom, quarto. Eu não sei qual a opinião do Diego, eu também concordo com isso que o Paulo aí explanou. E, assim, para a gente não fazer muito rodeio também, eu acho que isso aí já mata a colocação do terceiro e do segundo. Que aí a gente fica em terceiro com Tomb Raider e em segundo lugar Alex Kidd em Miracle World. Não tem outra conversa. Eu acho que tem que ser. Eu pensei. Não tem condições. É exatamente isso, sabe? Eu fico com muito medo de aparecer, porque são 9 excelentes jogos, só que, cara, não tem jeito. Alex Kidd não tem jeito. Fiquei muito feliz de saber que vai ter disponível aí para as atuais gerações. Espero que saia para Microsoft ou Sony, porque senão eu vou ser expulso de casa, que eu vou ter que adquirir mais um console por causa de um jogo. Já quase foi por causa da Lara, né? Não, a Lara quase matou, não. Eu ia colocar a Lara em segundo justamente por isso, que ela tá quase acabando com o meu casamento. Só isso. Ela tava em segundo, ela foi para segundo lugar por isso, por conta disso. Entende? Mas ó, a ideia do top 1 é um jogo bônus ou é entre esses 9 a gente vai escolher o campeão dos campeões? Para escolher, lógico que vocês têm que pensar que nós, né, vamos ter que pensar que tem que ser um jogo superior de alguma forma que todos esses 9 aqui, porque ele vai ser o número 1. Entendeu? Então a gente tem aí agora novidades no mercado e, né, que a gente pode avaliar também para chegar nesse número 1. Uhum.
The Last of Us, particularmente, eu acho que é só, pra mim, na minha opinião, eu acho que é muita beleza, sabe? Só. Eu achei muito bonito, mas é um jogo que não me atrai, entende? Eu acho que aquele Days Gone é superior a ele, na minha opinião. E o gráfico do Days Gone não é tão bonito, tem alguns bugs, tem algumas coisinhas, mas eu acho que a jogabilidade do Days Gone é superior do The Last. Entende? Eu acho que The Last of Us, pra mim... É a mesma coisa do Red Dead. Red Dead é um dos jogos mais bonitos que eu vi também. Mas chato, repetitivo. Entende? Cara... E aí, Paulo? Então, o The Last of Us é mais ou menos isso que o Diego falou mesmo, assim, ele tem gráfico excelente, assim, uma história legal, bacana, assim. Não joguei o Days Gone pra poder opinar, assim, mas pelo pouco que eu vi de trailer, essas coisas assim, me pareceu ser um excelente jogo também, entendeu? Então eu fico aí bem dividido aí. Ah, e aquele Sabe jogo lá que tem aquela ruiva lá, que agora vai ser o segundo pro... Horizon Isso, Down. Horizon Zero Dawn, isso. É um jogo que eu comecei a jogar faz pouco tempo, assim. Eu também tô achando ele graficamente muito bonito, história também boa. Eu gosto. Uhum. Ó, um jogo que eu acho que foi legal, que marcou, assim, que eu acho que é que ele poderia entrar, é o Resident Evil 3. Sabe? Mas não é nem esse remake, não. É do PlayStation 1 mesmo. Sim, que tinha que o Nemesis Store. Aquele jogo foi um jogo. Foi o primeiro jogo dos Resident Evil que eu consegui zerar sem nada. Sem revista, sem nada, na raça mesmo, entende? Na raça mesmo. Que, pra mim, ele tá aí. Ele poderia estar. Ele está sendo citado para votação. Entende? Na minha opinião. A gente coloca ele, daí a gente coloca outros dois e a gente vê. Certo, então vocês estão fazendo uma pré-lista aí com Resident 3. Uhum. E você, Paulo? O Horizon Zero Dawn. Isso, na minha opinião, o Horizon Zero Dawn. Qual o terceiro? Agora é com você, Claudio. Agora é com você, rapaz. É você ver. Qual que você acha? Veio um jogo na minha cabeça aqui agora, mas foi embora. Fala aí. Fala aí. Não. Eu não, na verdade, quando vocês estavam falando aí, eu perdi ele aqui. Entendi. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vamos aqui girar a nossa discussão em torno aqui desses três. Do Horizon Zero Dawn, o Resident Evil 3 e o Days Gone. Pra ser sincero, eu nunca gostei da franquia do Resident. Sim. Pela movimentação dos personagens, eu não gosto muito do corte de porta, de você abre, aí corta a cena, e aí você aparece já na outra sala. Nunca achei interessante isso. Então, aí o Horizon Zero Dawn, eu tenho pouca referência. Eu não joguei e vi algumas imagens e uma discussão muito em torno do gráfico do jogo. Então, acho que o meu voto seria no Days Gone. Eu também voto no Days Gone. Foi um dos jogos assim que mais prendeu minha atenção, assim. Atualmente, né, lógico. Não, sim, eu sempre gostei de jogos voltados assim em você matar zumbi, essas coisas assim. E eu acho que a maneira como o Days Gone abordou foi bem inovador, bem interessante também. Pode ser esse. Então demorou. Temos o nosso campeão dos campeões. Lembrei. E Spider-Man?
Que jogão. Nossa, agora, Claudio, agora você quer quebrar nossas pernas? Puta. Ai, meu Deus do céu. Já virou bagunça. Ai, meu Deus do céu. Cara, que jogão, velho. Que jogão. Caraca, velho. Ó, Puxa, eu acho que de nós três, quem vai poder opinar mais nisso vai ser o Diego, porque eu só conheço, assim, o que eu vi de trailer e não consegui jogar ele ainda. Caraca. Então, eu joguei o Spider-Man e joguei as três DLCs que foram lançadas. E eu falo pra você, na minha humilde opinião, são outras três novos jogos, cara. Tipo assim, não é novo jogo porque não. Não. Vou mudar. Eles conseguiram fazer 3 extensões excelentes, totalmente separadas das histórias, assim. Ficou muito louco, né? Muito louco. Na minha opinião, foi excelente. Foi um jogo excelente. Eu estava jogando hoje. Só pra fazer anarquia. Só pra fazer anarquia. Então, eu lembrei do jogo e assim, não sei se vão querer me matar por causa disso, mas eu sou muito fã de super-herói, muito fã. Sou fã pra caramba do Batman e Homem-Aranha também, daquele seriado que passava antigamente, que ele tinha, o cinto dele era de metal e ele tinha os braceletes de metal também que atirava teia, sabe? Cara, Que no seriado o efeito da teia era uma corda branca? Eu acho que era. Eu não lembro muito da teia, mas eu lembro que chamava atenção porque aquilo lá era pior que algema, o tamanho dos negócios dele, mas sabe, era um negócio, era futurístico para a época. Então, e aí quando tá falando, caramba, mas jogo novo, eu falei, mas e o Spider-Man? Eu falei assim, eu não joguei, mas assim, para não falar que não joguei ele uma vez assim em loja, de demonstração. Joguei umas 2 fases lá, mas eu acho que se a gente for analisar, e eu acho que ele é um jogo superior. Na jogabilidade, na proposta, eu acho que ele é superior que o Day Gones. Então eu voto no Spider-Man. Eu também. É outro esquema. É outro naipe. Então podemos bater o martelo? Fechou. Bate o martelo aí. Pode bater. É isso aí então, galera. Olha aí. Nós temos então os melhores games de todos os tempos, os 10 melhores games de todos os tempos. Então, só para a gente recordar, em primeiro lugar, Spider-Man, jogo exclusivo da Sony para PlayStation. O nosso saudoso, em segundo lugar, Alex Kidd em Miracle World. Esse jogo sem palavras, né? A gente já explanou bastante aqui. Em terceiro lugar, Tomb Raider com Lara Croft, a destruidora de lares. Maravilhosa. Em quarto lugar, Zelda, também jogo aí a Nintendo marcando sua presença. Em quinto lugar, Gears of War. Sexto lugar, Decathlon, também um pioneiríssimo. Sétimo lugar, GTA. Lembrando que GTA é o primeiro jogo GTA. Em oitavo lugar, Silent Hill, um clássico também aí que vem só brilhantar mais aí a lista. E nono lugar, meio desconhecido, meio tristinho, mas qual o problema? Little Nemo. Qual o problema? O rapazinho sonhador. E em décimo lugar, o grandioso Guitar Hero. Guitar Hero 2. Esses são os 10 melhores jogos de todos os tempos, segundo a opinião de quem? A nossa, que é melhor do que tudo. Beleza, então? Sim. Fechou. Então vamos agora para a segunda parte do nosso bate-papo. Round 2. A gente debater um pouquinho aí o que isso pode afetar no mundo dos games, quais problemas podem trazer e tentar, né, entender um pouquinho. Lembrando que a gente tem aqui o Diego, né, que mora lá nos Estados Unidos, vai poder relatar um pouquinho de como foi recebida essa informação lá nos Estados Unidos.
aqui, né, no Brasil também o Paulo Vitor, a gente pode explanar alguma coisa, mas a gente vai falar um pouquinho a respeito. O presidente dos Estados Unidos, ele bloqueou 2 aplicativos, tá? E o nome desses aplicativos, primeiramente ele bloqueou o TikTok, que é uma plataforma aí que virou febre em todo mundo. E depois, mais recentemente, ele bloqueou o WeChat, que é um aplicativo aí que trabalha mais ou menos no mesmos moldes de Telegram e WhatsApp. Então eu queria saber aí a opinião. Vamos começar primeiro com a opinião do Paulo Vitor, o que ele acha, o que ele está sabendo aí a respeito desse bloqueio. Então, vamos lá, né? Nós todos já vimos, né, que a Tencent, ela tem participação e é dona de vários aplicativos, assim, e tem participação forte em várias empresas de games, assim, né? Eu não sei o quanto isso pode ou não afetar para o nosso mundo dos games, entendeu? Mas uma coisa que eu só queria falar para você, sim, que o nosso pequeno Discord também corre risco, porque eles têm participação no Discord, entendeu? E como o nosso querido Donald Trump anunciou, falando que ele estava fazendo bloqueio porque eles poderiam estar vigiando os cidadãos americanos e para pegar ideias e tudo mais, o Discord é uma plataforma de ideias também, não é? Então, espero que não, né? Mas pode ser questão de tempo para que ele mexa com o Discord também, entendeu? Sem dúvida. Mas Só para a gente, continue. então, né, como o Paulo disse, a Tencent ela é uma holding e ela é dona de vários, ela é um conglomerado formado por várias empresas. Então, dentro delas, só para a gente ter aonde o presidente dos Estados Unidos está mexendo, a gente está falando, por exemplo, da Riot Games, que é detentora hoje do Minecraft, da Epic Games, dona de Fortnite e outros jogos que estão surgindo por aí no mercado. A Bluehole, que é do PUBG, né? Isso. A Grind, que é desenvolvedora de um patch, Patch of Wily. A outra empresa muito grande, a Supercell, dona do Clash of Clans e Clash Royale, um game que até um tempo atrás era dona do mercado aí. Eu acho que ela perdeu um pouquinho de espaço quando começou a surgir os Battle Royale Mobile, né? Ela perdeu um pouquinho de espaço. A Frontier Developments, que é dona do Dangerous e do Planet Zoo. E na área de games são essas empresas. Então, né, tem um grande... É uma empresa que além desses 2 aplicativos, o TikTok e o WeChat, ela é dona ou tem participação em grandes empresas do mercado de games. A alegação dele aqui é que pode acontecer vazamento de dados, sabe? E aqui nos Estados Unidos estão todos muito desesperados, porque os 10 perfis, falando de TikTok, os 10 perfis com mais usuários são de norte-americanos. O primeiro lugar aqui, com 76.400 seguidores, é de uma menina de 17 anos, que ela está na plataforma há apenas um ano. Um ano na plataforma, e ela tem tudo isso. Sabe? E assim, a galera tá bem desesperada, por quê? Porque desses 10 perfis, 80% vive disso. Essa é a fonte de renda deles, entende? Essa é a única fonte de renda. E se isso acabar, não vai ter... Muitos conseguem migrar, muitos conseguem, só que a liberdade que o TikTok dá
nenhum outro aplicativo dá. Nenhuma outra plataforma eles vão conseguir, entende? É justamente por isso. E com relação a gamers, os games como PUBG, a galera tá um pouco desesperada aqui, por quê? Porque quando isso, o que vai acontecer aqui é que serão desligados todos os servidores, entende? Ele não vai conseguir chegar e desinstalar do celular de ninguém, porque isso ele não pode, mas desligar os servidores sim. Então o que vai acabar acontecendo? A galera não vai ter como entrar, não vai ter como logar, não vai ter nada. Entende? Essa guerra política aí tá afetando a gente aqui com relação a isso. Principalmente porque assim, a gente pode avaliar alguns jogos, por exemplo, como o Fortnite. Ele se você não tiver a versão dele que é offline, modo história, ele nem loga. Então, assim, não tem como a pessoa... não tem problema, eu jogo offline, porque não tem essa possibilidade. Outro jogo também, o PUBG, principalmente o mobile, é outro jogo que não existe um modo para se jogar offline. Então, você praticamente perdeu a possibilidade de jogar e toda a condição, tudo que você investiu, né? Tem muita gente aí que investe em skins, né? E o tempo também de jogo, pontuação, né? O ano passado nós tivemos um campeonato aí que a Epic Games promoveu com o Fortnite, que teve um giro muito grande de premiações. E como é que você fica com pessoas que, né, jogam, estavam se preparando, porque a pandemia também atrapalhou, né? Esse ano, por exemplo, não vai ter o campeonato promovido pela Epic Games, mas as pessoas que estavam se preparando para depois da pandemia, o ano que vem, um próximo campeonato, como é que fica a situação dessas pessoas, né? Por outro lado, né, isso que o Diego colocou, a questão de são pessoas muito jovens, né, 17 anos aí, trazendo uma leva de seguidores com informação, com várias coisas que a gente sabe que, né, não sei se é possível uma pessoa, uma criança, um adolescente ter o controle disso, né? E se ele tem realmente um controle dessas informações. Então, realmente é complicado. Paulo, tem alguma explanada, não? Não, exatamente. Uma preocupação que os gamers têm, se não me engano, é tipo assim, que, por exemplo, a empresa já teve perdas, né? Só com esse tipo de anúncio, assim, tudo. E se realmente for banido, eles vão perder ainda mais. E querendo ou não, pensando no modo de empresa mesmo, assim, eles vão perder a sua arrecadação. Então, o quanto eles vão continuar investindo, vamos supor, em games. Por mais que ele não mexa diretamente nos games, o quanto que a empresa vai conseguir continuar investindo nos seus games, entendeu? E o quanto isso vai interferir na nossa jogatina. Porque é menos investimento, então é menos pessoal trabalhando. Então, pode ser que interfira em qualidade, tudo mais dos games. Eu acredito que com relação a isso, possa vir outros ataques aí, igual de 2012, sabe? Na PSN, na Live, na Steam, entende? Pode ser que aconteça esse tipo de coisa em retaliação, tá ligado? Porque Sim. a maior preocupação dele é os smartphones, tablets e computadores. Console, ele não tá muito ligado, não. Mas o que vai acontecer? A galera vai ter que atacar onde vai estar tranquilo. E eu, com certeza, acho que eles vão atacar nos usuários, que somos nós, entende? Eu acredito legal. que será. Demorou? Bom, é isso aí. Eu acho que então né, cabe a nós a gente esperar aí, torcer para que tudo dê certo e também que os dois lados tenha uma ponderação aí, porque também a gente não pode colocar o jogo em primeiro lugar, né, e arriscar vidas, né, se realmente tem alguma situação séria por trás disso. Agora, outra coisa complicada também é a questão, será que isso realmente tem um certo temor? Será que essas são informações importantes
para que possa prejudicar um país, ou é apenas uma perseguição do Donald Trump com o intuito de diminuir o crescimento da China? Que a China vem com um crescimento avassalador e dominando o mercado em muitas áreas. E a gente pode perceber que muitos desses ataques, dessas colocações que o presidente dos Estados Unidos faz, ela parece muitas vezes que tem um intuito, na minha opinião, injustamente, de tentar roubar o mercado de volta. Por quê? A China vem ganhando mercado e eles não têm conseguido parar a China. Então ele resolveu achar um meio de acusar a China para conseguir cortar, diminuir o espaço da China. Né? Como eu disse, é uma opinião minha e, na verdade, eu não tenho profundidade para dizer isso. Mas acho que isso é preocupante nesse sentido. Eu concordo também. Eu acho que é justamente birra. É a mais pura birra. Eu acho que é. Beleza. Então é isso. E aí a gente vai acompanhando e qualquer novidade a gente volta a colocar aqui. Agora vamos para o nosso bloco número 3, que é o quê? As notícias da semana. Notícias da semana. Round 3. Cara, eu tenho duas notícias da semana. Uma boa e uma excelente. Opa, manda aí pra nós. Ó, eu vou começar pela notícia boa, claro. Ó, a primeira notícia, uma notícia que foi muito legal da semana, que foi que a Rússia, ela anunciou que ela produziu o primeiro lote da vacina do Covid. Foi aprovada, foi testada, mas assim, muitos russos estão um pouco céticos com relação a isso, sabe? Mas o mundo está enxergando com bons olhos, com exceção aqui dos Estados Unidos, é claro. Com exceção dos Estados Unidos, que ele acha que isso é mais um golpe político, mas eu acredito que seja bom. Tudo que vai nos ajudar contra esse vírus tem que ser visto com bons olhos, sabe? Eu acho que, independente de onde venha, entende? E a outra notícia, que é uma notícia excelente, é que o meu Palmeiras foi campeão paulista, né? Semana passada, foi tranquilão, foi um puta de um jogo. Ai. Eu tenho que parabenizar. Não é não, pô. Não é não. Uma semana. Não, vou chamar a Lara Croft de novo. Ah, não, para com isso aí. Tá louco, rapaz? Tem que parabenizar as duas equipes pelo fair play durante o jogo. Eu achei que foi... Eu nunca assisti uma partida entre Corinthians e Palmeiras com fair play daquele. Foi tranquilo. Eu não sei se é a ausência da torcida que causa isso. Não sei. Se é a torcida que joga uma gasolina. Entende? Mas foi tranquilo. Dizer que passei um pouco de medo, mas tá tudo tranquilo. Estamos em casa aí. Falta só o Mundial, né? Mas estamos aí. Paulista é nosso. Tranquilo, não. Realmente tem que dar os parabéns. Futebol se ganha em campo. Não tem outro, não é discussão, não é briga, não é dirigente com mimimi. É isso aí. É em campo, fez os gols, fez mais gol, cumpriu ali os requisitos para ser campeão. É isso, é dentro de campo. Parabéns realmente para o Palmeiras. E aí, a notícia de vocês, senhores? Diego, o quanto você, assim, é sedento, assim, por competição no seu gameplay? O quanto eu sou sedento? Cara, Isso. Depende muito do jogo. Porque, assim, eu jogo 3 jogos que... Eu jogo GTA, que eu sou bem tranquilão. De boa, ali eu tô tranquilo, sou um meninão, tô tranquilão. Call of Duty, que é um jogo que é modo zumbi. Eu só jogo modo zumbi. Se você perguntar da história de qualquer Black Ops ou do online, eu não sei. Eu só compro por conta disso. E o FIFA, que esse jogo foi feito pelo Satanás. Que é um jogo que quando você estiver muito feliz, estiver dando tudo muito certo na sua vida e você precisar de um pouco de adrenalina, você joga o FIFA. O FIFA é um jogo que me transforma, sabe? Eu fico muito doido. Eu sou muito competitivo no FIFA apenas. Mas só. E você, Claudio? E você, Claudio? Competitivo.
eu tenho tentado jogar muito Fortnite, mas assim, eu não gosto de perder. E, sabe, mesmo não sabendo jogar, eu fico bravo e tento. Jogo com meu filho, que é muito melhor que eu, e tento falar para ele: Ó, você fez essa jogada errada, tá? Eu não consigo fazer, mas eu fico cobrando ele, de tão competitivo que eu sou. E o FIFA também é um jogo que tira a gente do sério, todo sentido, sabe? Porque a- você tem que enfrentar duas coisas ali. A sua habilidade, então assim, você tem que desenvolver a sua habilidade e você vai enfrentar o outro que também está desenvolvendo a habilidade dele. Então, às vezes, você pega uma partida que o cara é melhor que você e você tenta fazer de tudo, você tenta fazer o seu jogo e não consegue, entendeu? Fora as brincadeirinhas do jogo mesmo, que é os gols mirabolantes que acontecem, as roubadas de bola que você não imagina como é que o cara consegue roubar e você não rouba. Mas é nesse nível. E você, Paulo? Então, eu, assim, jogos competitivos, assim, meu é só de tiro, né? Então eu joguei muito Call of Duty, o WW2 e agora, né, o Apex e o Fortnite. E realmente, nossa senhora, se eu faço uma bobeirinha assim que causa a morte de todo esquadrão, eu já fico louco da vida já, entendeu? E mesmo quando eu não faço bobeirinha e os outros causam a morte do esquadrão, eu já fico louco da vida também. Mas agora segura essa. No Japão, um homem de 56 anos é preso por agredir um outro homem de 55 anos. Qual que é a causa? O homem de 55 anos estava atacando o seu ginásio no Pokémon GO. Ele viu, ele viu que seu ginásio estava sendo atacado e esse ginásio ficava perto do trabalho dele. Ele foi pra rua e viu o adversário jogando. E ele já conhecia esse homem já. Ele viu que o homem estava atacando o seu ginásio e foi pra cima dele. É o rival. Seu Caramba. famoso rival. E foi Caraca. preso por agressão. Não. Esse superou eu, com certeza. Esse tá num nível maior mesmo. Esse aí, ele é o cara. Deus me livre. Deus me livre. Tá Legal. doido. Bom, para a gente fechar aí as notícias da semana, é uma notícia a nível de informação. Quem estava esperando, foi anunciado que em novembro a Disney+ vai começar com seu serviço de streaming e esse serviço vai começar a funcionar, vai chegar simultaneamente no Brasil e Estados Unidos. Na mesma data vai ser lançado nos dois países, né? A Disney, né, a empresa, ela diz que essa vai ser a única plataforma que vai conter os filmes da Disney, Pixar, Marvel e Star Wars. Então, quem tem assinatura aí do Netflix, Amazon Prime, tem que ficar meio esperto aí, porque todos esses títulos aí desses estúdios vão deixar de fazer parte desses outros streamers e vão ser exclusivos da Disney. Da Disney+. Né? E aí, assim, para deixar um gostinho aí já de perda, por exemplo, esse ano esse ano não, a partir do momento que a Disney começar a funcionar, eles já vão ter disponível da Marvel Falcão e o Soldado Invernal, WandaVision e Loki. São 3 séries que eles vão complementar toda a saga dos Vingadores, vão ter histórias ali ligadas aos eventos de Vingadores, vão estar disponíveis nesse seriado, então vai completar muita coisa que ficou sem entender. Por exemplo, no caso da série do Loki, quem assistiu, vou dar um pouquinho de spoiler aí, fiquem atentos agora, quem não assistiu ainda Vingadores Ultimato, passa um pouquinho o áudio para frente aí. Tem aquele momento que o Loki foge quando eles estão correndo atrás do cubo, quando o Capitão América volta para pegar.
o cubo. E ele foge. Então, a história vai estar ligada mais ou menos, a série vai estar ligada mais ou menos nesse período que o Loki escapa dali, porque a gente não sabe depois quando o Capitão América volta para devolver as joias, se ele só devolveu a joia ou se ele prendeu o Loki novamente. Então a gente não tem essa informação. É uma dúvida que fica no filme. Então, nesse seriado do Loki, vai tratar um pouco desse assunto. Aí, o grande problema, eu acho que é uma atacada muito surpreendente. A Disney está vindo forte para cima das outras empresas, porém, o que vai pegar aqui no Brasil seja o preço. O preço vai girar em torno de R$30. É mais caro que alguns streamers hoje no Brasil. Sim. Ou o mesmo preço de outros. Só que ele vai girar só em torno dessas estúdios que eu já falei para vocês: Disney, Pixar, Marvel e Star Wars. Eu já ouvi alguns comentários da pessoa dizendo assim: é muito caro apenas para mim assistir Os Vingadores e Star Wars. Entendeu? Então, talvez, vamos ver como tudo isso vai acontecer, como é que vai funcionar, mas pode ser um tiro certeiro ou pode ser uma aposta errada. Vamos esperar aí para ver o que acontece. Realmente, porque esses títulos que você já citou, assim, realmente é um grande chamariz, né? Chama atenção tudo, sim, mas eles vão ter que colocar algo mais aí. Eu também acho. Porque é muito dinheiro para um público muito específico, cara. Entende? Tem que ter outro tipo de coisa, vai ter que ter outras séries, vai ter que ter outros esquemas. Sim, eu acho, Porque aqui, eu acho que não, eu não tenho assinado. Mas acho que no PlayStation não tem esse Disney mais? Na aba lá de vídeos? Eu acho que tem. Eu acho que tem, sim. Disney mais. Mas eu não tenho que dar uma olhadinha que pode ser de região, hein? E pode ser. Hoje a Disney ela tem canais, né? Ela tem canal de TV por assinatura. Então, aí só que não ficou explícito se eles vão tirar esses canais. Eu já li alguma coisa, parece que eles vão tirar esses canais por exemplo, da Vivo TV, da Sky, da NET, eles vão tirar todos os canais da Disney. Então aí você vai ficar exclusivo. Se você gosta, meu filho gosta de assistir desenho da Branca, até os clássicos não vai ser permitido em outra plataforma, só na plataforma dele. Entendi. Vamos ver o que vai dar, quando vem e como vai ser. É isso. Eu vi aqui no site, rapidinho, no site da GameStop, tá tendo pré-venda do Play 5 e do Xbox pro lançamento no dia 20 de novembro. Ou no feriado do Thanksgiving, que é o dia de ação de graças, entende? Tipo, cai na quinta o feriado, a partir da sexta-feira já começa a entrega das pré-vendas desses jogos. Já estão aí. Legal. Eu vi eu vi notícias falando de rumores que algumas lojas já receberam controle pro Xbox. E aí, só que no documento que as lojas receberam, estava dizendo que não poderia ser divulgado até 20 de novembro, deixando a entender que então eles não poderiam... 20 não, até 6 de novembro. Então que eles não poderiam mostrar o controle, nem falar nada até essa data. Então fica aí que talvez apresente o controle, né, deixe disponível nesse período aí, ou eles podem começar a fazer divulgação, mas deve então ser aí para o dia realmente entre 6 e 20 aí de novembro. Imagine você, gamer, trabalhando numa loja de games e chegar o controle da nova geração. Eu ficaria doido. Ixi. Eu ficaria doido. Nossa senhora. Não tem condições. Eu não dou conta, não. É isso aí, pessoal. Vamos encerrando aqui o nosso segundo episódio. E eu quero que vocês deixem nos comentários, que vocês comentem aí
no nosso Instagram, no Instagram pessoal de cada um aí, se vocês concordam com a nossa lista dos 10 melhores games de todos os tempos, ou qual é a lista de vocês. Pode deixar aí nos comentários aí, que no próximo podcast a gente vai estar comentando aí qual foi a opinião de vocês. Eu vou ficando por aqui, deixo um abraço enorme para todos os ouvintes e amigos. Até mais. Então, galera, um forte abraço aí, e o negócio é jogar, eu quero é jogar. Galera, queria agradecer muito a companhia de vocês. É sempre muito bom estar reunido com amigos para falar do que a gente mais gosta, que é jogo. E bora pro terceiro episódio. Mandem suas perguntas, mandem seus jogos preferidos e bora jogar. Bora. Bora, até mais. Tchau. Fui! Tchau! Você acabou de ouvir Old Games Podcast.